às 9 ou já estava na aula anterior? Já do pessoal que já estava e já entrou outros também, né? Que Já, não faz né? química, no caso. Uhum. Pode começar. Tá jóia. Obrigada, Christian. Nada. Pessoal, boa noite. Hoje eu abri mais um fórum lá na nossa plataforma, tá? E a gente vai começar agora a farmacologia do sistema nervoso central, tá? Então, nós finalizamos aquela primeira introdução ao estudo da farmacologia, com conceitos básicos, com conceitos que valem para todos os fármacos, e agora a gente entra naquela parte que é mais específica. Agora, de fato, nós vamos começar a estudar medicamentos especificamente, tá bom? Essa introdução de hoje é uma aula curtinha, só para a gente fazer uma revisão aí da parte anatômica e fisiológica, para que vocês compreendam a farmacologia do sistema nervoso central. Porque sem ela, a gente pode perder a base, né? A Esther já deu a fisiologia central, né? Grande parte dela. E a professora de anatomia, ela ainda está necessitando de algumas peças, né? E agora, com a parada das aulas práticas, acaba que vai descompensar um pouquinho. Mas, para mim, a anatomia não se faz tão importante quanto a fisiologia, tá? Para que vocês compreendam a farmacologia. A farmacologia está muito mais associada à fisiologia do sistema nervoso central do que propriamente a anatomia, tá bom? Então, hoje eu vou dar uma explanação geral e amanhã a gente já entra estudando os fármacos que a gente chama de ansiolítico, hipnótico, sedativo e anticonvulsivantes, que são da mesma classe. Tá? Então, amanhã a gente já começa na farmacologia. Coloquei essa figurinha aí para vocês darem uma observada. Ela mostra para gente... Desculpa, deixa eu só minimizar uma tela. Ela mostra para gente aqui a evolução do encéfalo como um todo, né? Ao longo da evolução, tá? Então, a gente tem aqui no cantinho o encéfalo do rato, depois da macaca, do chimpanzé e do humano, né? O nosso grau de evolução nervosa, ela se dá muito mais pelo número de sinapses que nós, homens, conseguimos fazer em relação aos outros mamíferos. É claro que nós temos, em proporção de volume, um encéfalo maior, né, do que dos outros animais. Mas nós temos o desenvolvimento lógico mais desenvolvido devido ao número de sinapses, e não tanto em número de neurônios, tá bom? Agora a gente faz muita pesquisa em ratos, sem problema algum, mesmo tendo um encéfalo tão pequenininho. Por quê? Porque a funcionalidade ela é muito semelhante, a resposta aos medicamentos ela é muito semelhante, mesmo em ratos, animais tão pequenos. E os ratos, eles têm um afeto materno, eles desenvolvem problemas psíquicos semelhantes ao humano, eles só não têm a cognição. Então, se a gente comparar o humano ao rato, nesse meio vão ter todos os outros mamíferos, que são a grande parte do foco de trabalho de vocês, né? Tanto gatos, cachorros, os bovinos, equinos. Então, eles estão aí nesse meio evolutivo entre o rato e o humano, tá? Então, não muda muito para a gente em termos de neurociência, tá bom? Vamos lá. Fazendo uma revisão aqui para vocês, rapidamente, da estrutura didática de se estudar o sistema nervoso, né, como um todo. Então, a gente tem aí um sistema nervoso central que se divide em encéfalo e medula espinhal. Isso para todos os mamíferos.
o quê? Muda só a parte anatômica, porque nós somos... a nossa posição, ela é vertical, né? E a posição do encéfalo nos mamíferos, a grande maioria, é horizontal. Então, o que muda é só o posicionamento anatômico. Em termos de funcionalidade, não tem tanta diferença assim. O encéfalo, ele é dividido, então, em cérebro ou córtex cerebral, que é a nossa grande parte, o tronco encefálico e o cerebelo, né? Só relembrando algumas funções importantes, por quê? Porque, de acordo com a função encefálica, a gente vai utilizar os medicamentos para a correção delas. Então, o cerebelo, pessoal, é a área do equilíbrio dos movimentos finos, tá? Então, o cerebelo, quando a gente precisa executar, andar em direção reta, quando a gente faz, por exemplo, o movimento de colocar a linha na pontinha da agulha, a gente está usando a função cerebelar. Então, o cerebelo, ele é menos utilizado em animais quadrúpedes porque a posição é mais facilitada, né, do que para nós bípedes. Mas ele é muito útil nesse sentido, de você manter a posição ereta, de você não cair, de você não se desequilibrar. O tronco encefálico mantém as nossas funções vitais, tá? Então, ele é importantíssimo. Ele é pequenininho, né? Lá no finalzinho do nosso encéfalo, mas ele é importantíssimo. O bulbo, ele é o controlador da respiração involuntária. E ele, pessoal, ele vai controlar toda a nossa respiração quando a gente não está pensando em respirar. A ponte, ela faz a assessoria do bulbo nesse controle respiratório. Então, quando o paciente perde a conexão do bulbo com o pulmão, aí necessita de um respirador mecânico, porque ele não consegue mais dar o comando respiratório sobre o pulmão, tá? Além disso, o bulbo também vai fazer um controle cardiovascular, vai fazer um controle sobre o tubo gastrointestinal, ele auxilia o hipotálamo nessas funções. E o mesencéfalo? O mesencéfalo, ele está muito correlacionado com as sensações de ansiedade, ele está relacionado com o pânico, com as fobias. Além disso, ele também exerce alguns controles motores. Que controles motores? Sobre o controle do olhar, por exemplo. Tá? Os núcleos que controlam o nosso olhar estão no mesencéfalo. Tá? Então, a gente consegue fazer o controle dos dois olhos na mesma direção porque é o mesencéfalo que controla isso. Além disso, no mesencéfalo está o controle da dor, da autoanalgesia. Vamos entender melhor isso daí. Todas as vias dolorosas passam pelo mesencéfalo, tá? Então, as nociceptivas que a gente fala. Então, quando a gente está utilizando medicamentos para dor mais intensa, como uma morfina, uma codeína, um tramadol, que a gente já vai logo falar deles daqui uns dias, a gente está ativando o mesencéfalo do animal a produzir também substâncias endógenas, né, do próprio animal que aliviam a dor, tá? Então, a gente utiliza muito a região mesencefálica para controle de dor, tá? Principalmente dores neurais, neuropáticas, né? Aquelas dores que estão diretamente relacionadas ao sistema nervoso, seja central ou periférico. Então, o tronco é de grande importância para a gente na farmacologia. E o cérebro? O cérebro a gente divide em telencéfalo e diencéfalo, né? O telencéfalo são os dois hemisférios, eles vão controlar aí toda a movimentação do nosso organismo, é ele que dá as ordens para controle do nosso corpo. O diencéfalo também é uma região muito importante para todos os mamíferos, pessoal. No diencéfalo nós vamos ter epitálamo, hipotálamo, subtálamo, tálamo, tá?
Todos esses centros são controladores, são receptores de informações sensoriais. E eles vão ser áreas que vão fazer controle gástrico, controle nervoso, vão fazer controle cardiovascular, né? Então, o centro da fome, o centro do vômito, o centro da febre, tá tudo no diencéfalo. Então, quando você aplica um antitérmico para aliviar a febre do paciente, você está ativando o diencéfalo. Qual o núcleo hipotalâmico? Né? Quando você quer fazer o controle endócrino da hipófise, onde está a hipófise? No diencéfalo. Então, tudo isso é controlado lá, tá bom? O hemisfério cerebral é a parte mais conhecida, né, de todo o sistema nervoso central. E lá estão as áreas de controle de todo o nosso corpo, né, que é o córtex cerebral, tá? E aí cada área é responsável pelo controle, né, próprio. Qual a cognição, o pensamento humano, ele está muito aqui na nossa área pré-frontal. Tanto é que o nosso lobo pré-frontal é mais desenvolvido do que de qualquer outro mamífero. Mas se você olhar o do chimpanzé, que é um dos animais mais evolutivos na linha de sucessão, de evolução, ele também já tem um córtex pré-frontal mais evoluído. Tá? A nível de medicamento, a gente não usa medicamentos específicos por área no cérebro. Na verdade, a gente vai usar medicamentos específicos para cada neurotransmissor cerebral, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente, tá? A medula espinhal é a outra parte do nosso sistema nervoso central. Ela é fundamental para captar os estímulos da periferia e levá-los até o sistema superior, né, localizado no hemisfério, e trazer as informações do hemisfério para a periferia. Ela também responde a alguns estímulos autônomos, sem ter que necessariamente levar até o cérebro. Tá? Na medula, vocês poderão utilizá-la, né, para aplicação de algumas anestesias, tá? É no canal medular que se faz, bom? Ou nas meninges que envolvem essa medula. Vocês também poderão utilizar a medula para administração de medicamentos opioides para alívio de dor intensa, e também podem utilizar a medula para retirar o líquor para fazer análises bacterianas, análises sorológicas, tá? É pela medula que a gente faz esse tipo de coleta de exames. Falando um pouquinho do sistema nervoso periférico. Aqui, nós temos o sistema nervoso autônomo e o somático, né? O autônomo vai desenvolver as respostas musculoesqueléticas, e o somático ele é dividido em simpático e parasimpático, que é o mais conhecido aí por todos, né? Então, o simpático e parasimpático tem a função de manter a homeostasia do corpo, tá? Então, todas as funções relacionadas à homeostasia vão ser controladas pelo simpático. Nós não temos controle sobre esse sistema, tá? Ele é um sistema involuntário, né? Controlado pelo córtex. Então, mesmo que você queira, você não tem controle sobre essas funções orgânicas, tá bom? Então, respiração, digestão, metabolismo, secreção glandular, circulação, temperatura, sudorese, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso simpático. Aqui, pessoal, só para mostrar o que eu falei logo no início, né? A diferença é só a posição neurológica, anatômica, tá? Então, o homem é um bípede, né? Então, ele possui um sistema nervoso mais em posição vertical, né? Aqui é posicionado o córtex, logo abaixo a gente vê cerebelo, tronco, né? No chimpanzé a gente já vê uma inclinação, mas a gente vê também que a parte cortical já é bem desenvolvida, bem próxima da do homem, tanto é que ele desenvolve funções bem parecidas. No cachorro, a gente tem, né, um córtex mais reduzido, até proporcional ao tamanho do animal, né, mas a gente sabe que tem muitas funções cognitivas no cachorro que são muito próximas da humana,
né? O cachorro é afetuoso, ele tem um instinto materno muito apurado, ele tem quadros neurológicos parecidos com os humanos, até mesmo em termos de patologia, né? O cachorro é comum a gente observar quadros convulsivos, síncopes, né? Então a gente percebe que o sistema nervoso central do cachorro tem funções muito próximas das humanas. Tanto é que a gente utiliza muito medicamento humano em cachorros para tratamento desses quadros patológicos. E aqui, né, um animal bem menos evoluído, mas que devido ao seu tamanho ser bem grande, o cérebro também é bem desenvolvido. Ele só não é capaz de realizar tantas sinapses quanto os outros dois que a gente está fazendo a comparação. Bom? Vamos lá. O sistema nervoso central, ele é constituído por neurônio, neuróglia e vasos sanguíneos. Basicamente, é essa a composição do sistema, né? Não do tecido. Então, os neurônios são os principais, é a nossa principal, fugiu a palavra, é a parte ativa do cérebro, né? Ela é a parte funcional, desculpa, agora eu lembrei do nosso encéfalo. O neurônio é quem vai trabalhar efetivamente para a manutenção do organismo vivo. A neuróglia são aquelas células que vão estar ali dando condição desse neurônio trabalhar. Então, nós vamos ter astrócitos, células gliais, mielócitos, que são as células que vão estar produzindo a mielina, que vão levar suporte nutricional ao neurônio, que vão recolher os dejetos neuronais, que vão dar todo o suporte para o neurônio trabalhar. E os vasos sanguíneos vão dar esse suporte nutricional à neuróglia, consequentemente, né? Então, os vasos sanguíneos, eles vão, igual essa figura que está aí para vocês, eles vão penetrando ao longo do sistema nervoso central, principalmente do córtex, levando essa irrigação sanguínea para todas as áreas neuronais. Isso é importante, e é importante vocês saberem também, pessoal, que o vaso sanguíneo vai até por dentro, né, desses sulcos que o hemisfério possui, tá? Então, aquelas regiões mais internas que a gente falou, tálamo, epitálamo, o diencéfalo, o tronco encefálico, que são regiões que não são tão aparentes, eles são muito irrigados, né? Às vezes, quando acontece AVE próximo dessas regiões, é difícil fazer correção cirúrgica porque eles são muito internos, né? Então tem que fazer mais controle medicamentoso, tá bom? Então são regiões que também recebem fluxo sanguíneo. Não pensem que os vasos estão só por fora, não. Eles vão permear todo o tecido nervoso, tá? E aí, qual é o nosso foco de estudo dentro da farmacologia no sistema nervoso central? As substâncias químicas que estão fazendo esse controle neurológico. Então, vocês já viram na fisiologia o potencial de ação, né? A inversão de carga iônica através da membrana. Então, a membrana do neurônio, ela permanece em estado de repouso, elevação de concentração de sódio extracelular, potássio intracelular, aconteceu o disparo, o potencial de ação, ocorre essa inversão de cargas, né? Influxo de sódio, efluxo de potássio, inversão de carga positiva e negativa. Isso é o potencial de ação basicamente, né? Que é a ativação do neurônio. Quando esse potencial de ação chega lá ao final do axônio, lá no terminal axonal, vai acontecer o processo de sinapse, né? Na sinapse, vai acontecer a liberação de uma substância química, que é o neurotransmissor, pelo axônio, ativando o dendrito do neurônio subsequente, né? A gente chama de neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico. Isso é fisiologia, tá, pessoal? Então, na sinapse, o que acontece é a deposição de um neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico na fenda sináptica. Lá, esse neurotransmissor vai ativar receptor do neurônio pós-sináptico. Se for em um órgão, ou se for em uma víscera, ou se for num músculo, vai ter receptor para esse neurotransmissor nesse correspondente.
bom? E aí, por que eu tô falando disso? Porque os medicamentos, eles agem nesse botão sináptico, né? Eles vão agir ou imitando os nossos neurotransmissores, ou inibindo os neurotransmissores, ou modulando os neurotransmissores, né? Vamos pensar que na ansiedade, você está ativando um sistema cerebral em excesso. E por isso você começa a ter sintomas de ansiedade, né? Então, eu preciso entrar com um medicamento que vai lá e vai diminuir esse neurotransmissor que está sendo liberado em excesso. Todos nós aí trancafiados dentro de casa estamos com nossos neurotransmissores em excesso, né? Todo mundo fica meio desbaratinado. A gente sempre fala assim, ai, contar tá em casa descansando. Mas quando a gente tem que obrigatoriamente ficar, o nosso cérebro já liga um alerta, né? Então, a gente precisa de medicamentos que estejam lá no sistema nervoso modulando essa função neurotransmissora. E nos animais, existe também essas psicoses? Existe, tá? Existe sim. Existe, o animal sente quando ele é filhote e é retirado muito cedo da mãe. Ele sente quando a mãe tem desprezo por ele, tá? Ele sente quando é retirado do aleitamento materno. Tudo isso é sentido pelos animais, tá? Em grande ou em pequena escala, isso é sentido. E muitas vezes precisa ser tratado com medicação. Bom, tanto é que a gente utiliza esses modelos animais em roedores para estudar a fisiopatologia disso em humanos, né? Se não fosse assim, não utilizaria esse modelo animal, tá bom? Na sinapse, os neurotransmissores que foram sintetizados no neurônio pré são liberados, então, na fenda sináptica, né? Essa liberação ocorre por um processo que a gente chama de exocitose. Vocês devem ter estudado na biologia. O que é isso? A vesícula sináptica se adere à membrana citoplasmática desse axônio e libera a secreção neurotransmissora na fenda sináptica. Vale ressaltar, pessoal, que um neurônio não se encosta no outro na sinapse, tá? Sempre vai existir a fenda sináptica, que é um espaço micrométrico entre um neurônio e outro, tá? E o neurotransmissor é liberado ali, né? Não existe contato físico entre os neurônios, tá bom? Os medicamentos, então, vão agir de que forma nesse sistema nervoso, pessoal? Eles vão agir na síntese do neurotransmissor. Eles podem agir na hora da liberação desse neurotransmissor. Eles podem agir na degradação, no armazenamento ou na recaptação. Então, nessas 5 possibilidades, o meu medicamento pode agir, tá? Então, por exemplo, na depressão, o medicamento age na recaptação do neurotransmissor, que geralmente é a serotonina ou a dopamina, tá? Na esquizofrenia, que é a dita loucura, ele age no armazenamento, tá? Na ansiedade, né, no pânico, nas fobias, ele age na liberação. Então, cada patologia, o medicamento pode agir em um processo da liberação do neurotransmissor, tá? O cérebro animal, mamífero, ele tem diversos neurotransmissores. Existem neurotransmissores que são liberados para ativar uma próxima sinapse no neurônio pós-sináptico. E existem neurotransmissores que são liberados para inibir o andamento da sinapse, tá? O principal neurotransmissor inibitório se chama GABA, ácido gama-aminobutírico. E a glicina é o outro neurotransmissor inibitório. Isso dentro da nossa fisiologia, tá? Dos animais também. E
existem diversos neurotransmissores que são excitatórios, ou seja, vai dar continuidade à sinapse. Então, os principais são o glutamato, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, a própria acetilcolina. Então, todos esses são excitatórios, tá bom? O GABA é um dos principais neurotransmissores inibitórios. Então, o que é isso? Toda vez que ocorrer uma sinapse GABAérgica, você vai estar inibindo o próximo neurônio para que ele não sofra sinapse. É isso que difere um neurotransmissor excitatório de um neurotransmissor inibitório. Então, pessoal, quando a gente toma um medicamento do sistema nervoso central, eu não vou tomar um medicamento para atuar no meu córtex frontal ou no meu córtex occipital. Não é assim que funciona. Eu vou tomar um medicamento para ativar ou inativar uma sinapse específica de um neurotransmissor, tá bom? Então, quando eu tomo um medicamento antidepressivo, eu estou ativando minhas sinapses de serotonina, dopamina e noradrenalina. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Quando a gente dá um anticonvulsivante a um paciente que está convulsionando, a gente dá um medicamento que vai inibir uma sinapse GABAérgica, tá? Então, isso tudo funciona dessa forma, tá bom? Sem necessariamente agir em núcleos específicos do córtex. Coloquei um exemplo de sinapse aqui só para que vocês visualizem melhor, né? Então, a gente tem aí uma terminação axonal, né? Ou seja, o axônio do neurônio pré logo acima. Em volta dele nós temos um astrócito, duas pontas de astrócitos, tá? Os astrócitos são células da glia, que via de regra se aderem com muita facilidade aos neurônios, tá? Então, aí para dar suporte. E aí temos o desenho da fenda sináptica, né? Abaixo nós temos o neurônio pós-sináptico, é o dendrito desse neurônio, né? Que vai estar recebendo essa informação, tá? Nesse exemplo aqui, dessa figura, o nosso neurotransmissor é o glutamato. Então, como eu falei, ele é um neurotransmissor excitatório. Então, o que vai acontecer nessa sinapse é uma excitação desse neurônio pós-sináptico, ou seja, vai desencadear um potencial de ação nele, tá? Vocês estão vendo aí que tem ATPs sendo liberados, ou seja, para essa sinapse acontecer, precisa de energia, tá? Precisa também de um íon fundamental para o sistema nervoso central, que é o cálcio, por isso que ele está sendo liberado aí, tá? Então, a sinapse, ela é um processo complexo. E o medicamento, professora, vai agir aonde? Ele pode agir inibindo a liberação desse neurotransmissor no neurônio pré-sináptico. Ele pode agir na ligação entre o glutamato e o receptor do neurônio pós-sináptico. Ele pode agir na recaptação desse glutamato. O que é recaptação, pessoal? Foi liberado muito glutamato. O neurônio de baixo já está ativado, não precisa tanto desse glutamato. Então, o neurônio pré-sináptico vai lá e pega esse glutamato de volta e guarda ele de volta. Isso é recaptação. Então, tem muitos medicamentos que atuam na recaptação. Bom, então, aí está o mecanismo de ação da maioria dos fármacos do sistema nervoso central. Aqui, pessoal, é a divisão para mamíferos, tá bom? Se você pegar a divisão de medicamentos para humanos, vocês vão ver que ela é muito mais ampla do que para os animais. Porque acaba que, como o paciente humano, ele consegue relatar os sentimentos, o que ele está sentindo de fato, a gente acaba subdividindo as classes numa maior quantidade de medicamentos. Nos animais é mais difícil, porque a gente não tem a comunicação verbal. A gente tem comunicação dolorosa, tem a comunicação comportamental, mas a verbal a gente não tem com os animais, a não ser pelo choro, né?
Então, a gente divide os medicamentos do sistema nervoso da seguinte forma: depressores gerais e estimulantes gerais, tá? E aí, a gente tem uma subclasse que a gente vai chamar de ação seletiva, ou seja, que vão atuar em, em patologias específicas, tá? Então, dentro dos depressores gerais, nós vamos ter os anestésicos, uma classe que a gente precisa estudar muito bem com vocês. Vocês vão precisar de anestésicos tópicos, vocês vão precisar de anestésicos gerais, vocês vão precisar calcular esse anestésico para diferentes pesos de animais, né? A gente, embora vocês possam entrar e falar, vou trabalhar só com PET, tá, mas você é um médico de formação clínica geral, então você também tem que aprender a anestesiar um cavalo, se for o caso. Então, isso é muito importante, tá? Então, a anestesia é um fator muito importante, a gente espera conseguir ajudá-los assim, da melhor forma possível para vocês compreenderem esses fatos. Então, eles são considerados como depressores gerais. Por que depressor? Porque eles vão deprimir as sinapses nervosas. Eles vão diminuir, desacelerar o número de sinapses. Tá? Por isso a gente considera como depressores gerais. Nós temos anestésicos inalatórios, basicamente é o alotano e o isoflurano, que são usados em animais. Tá? Também são usados em humanos, são fármacos seguros, desde que na dose correta, e você, como bom médico, mantendo os parâmetros vitais desses pacientes, tá? E temos os anestésicos intravenosos. Aí nós vamos ter a cetamina, que alguns livros chamam de ketamina também, tá? Geralmente ele é usado junto com relaxante muscular. E temos os barbitúricos. Os barbitúricos, eles também vão ser vistos por vocês dentro da classe dos anticonvulsivantes, porque em doses menores eles têm ação anticonvulsivante. Tá? Então, esses são os nossos depressores gerais. Tá? E os anestésicos locais, nós não vamos falar dele? Vamos sim. Mas eles não entram como depressores do sistema nervoso central, né? Mais periferia, tá? Então, a gente estuda fora dessa classificação. Temos os estimulantes gerais, pessoal, ou seja, nós dividimos em dois tópicos bem extremos, né? Depressores e estimulantes. Nos estimulantes gerais, o que vocês vão estar buscando? A ativação sináptica, o aumento da sinapse. É isso que você busca quando você usa um estimulante geral. Então, nós temos os corticais, ou seja, aqueles estimulantes que vão agir sobre o córtex, aumentando, intensificando as sinapses corticais, né? Que são as metilxantinas e as anfetaminas, tá? Nós vamos ter os estimulantes do bulbo, que é o doxapram, via de regra é o mais usado. E vamos ter alguns estimulantes medulares, que não são muito utilizados, mas eu vou citar para vocês, né, alguns durante a nossa aula de estimulantes, para que vocês conheçam, tá? Porque a medula, ela é mais um sistema de transmissão, ela não é muito autônoma. Então, quando você quer estimular, é melhor você estimular o cérebro do que estimular a medula, a não ser que ela esteja sem atividade. Mas aí você tem uma paraplegia, uma tetraplegia, e é difícil de reverter, né? Então, a sinapse medular, geralmente, ela só foge do padrão se houver uma lesão significativa. Fora isso, ela vai trabalhar numa boa, por isso que não tem tantos medicamentos para ela. E aí tem a classe que a gente chama de ação seletiva. A ação seletiva são aqueles fármacos que vão atuar muitas das vezes no diencéfalo, no mesencéfalo, tá? Ou em sistemas corticais específicos. Temos os tranquilizantes maiores. O que é isso, pessoal? São fármacos que são muito utilizados, por exemplo, junto com os anestésicos. Né? Então, você aplica um tranquilizante para depois aplicar anestesia, tá? Para que o paciente fique sedado, né? Muito usado também em comas induzidos, né? Comas medicamentosos, que a gente chama. São os tranquilizantes maiores, tá? Os fenotiazínicos. Os tranquilizantes menores são os benzodiazepínicos.
Essa classe você utiliza para cirurgias rápidas junto com anestésicos, né? É aquele sedativo normal, que muitos até usam em casa para dormir melhor, né? Que não deveria ser feito sem um controle médico, tá? Então, os tranquilizantes menores, vocês vão utilizar em procedimentos rápidos. Às vezes, você não precisa de uma anestesia tão intensa, mas você precisa que o seu paciente esteja sedado para que você possa trabalhar, né, sem o risco de ser ferido por ele próprio. Então, a gente usa os tranquilizantes menores, tá bom? Os benzodiazepínicos, pessoal, são muito conhecidos. É o diazepam, clonazepam, alprazolam, fluoxazolam. Existem uma média de 21 medicamentos nessa classe, tá? Então, eles são muito usados tanto para o controle humano quanto para o controle animal. Nos humanos, a gente tem um tratamento crônico, né, das psicopatologias somáticas. Nos animais, é mais difícil. Quando que você vai usar esses tranquilizantes menores em animais a longo prazo? Quando tiver quadros convulsivos, quando tiver quadros depressivos, aí você vai usar esses medicamentos. Temos os relaxantes musculares que agem no sistema nervoso central, tá? Eu tenho também musculagem, relaxante muscular só a nível de controle local? Temos, né? São os medicamentos que a gente usa. O paciente está manifestando uma dor muscular no tornozelo, e aí eu preciso de um relaxante até que esse processo inflamatório vá embora. Eu tenho, mas não é a nível central. Bom, a nível central são a xilazina e também os benzodiazepínicos. Professora, mas eles não são tranquilizantes? Sim, mas toda vez que você ativa um tranquilizante a nível central, esse disparo do cérebro em relação aos nossos órgãos e vísceras também vai ter uma ação tranquilizante, né? Tanto é que quando a gente usa um sedativo em nós mesmos, a gente sente um relaxamento muscular, né? Então, eles têm essa ação sobre o sistema nervoso parasimpático de relaxamento muscular, tá bom? Nós temos o que a gente chama de hipnoanalgésicos, tá? São os derivados da morfina, do ópio. A morfina é o protótipo. Eles vão melhorar os quadros dolorosos, principalmente os quadros agudos, intensos. Nós temos a morfina aí como o grande fármaco da classe, né? O mais usado, o mais prescrito, mais aplicado também. E temos a fentanila, ou fentanil, tá? A fentanila, ela é muito usada junto com os anestésicos, bom? Então, eles vão dar uma sedada no paciente e, ao mesmo tempo, vão melhorar o quadro de dor. Principalmente quando a anestesia for passando. A gente tem que ter muito cuidado com isso, que quando o animal retorna da cirurgia, conforme o efeito anestésico vai sendo diminuído, você vai ter que controlar a dor pós-cirúrgica. Então, nessas primeiras horas pós-cirurgia, geralmente vocês vão usar os hipnoanalgésicos. E aí, conforme as horas vão passando, vocês podem progredir para uma medicação de controle de dor mais branda, né? Que são os tradicionais, dipirona, paracetamol ou algum anti-inflamatório, né? Carprofeno, essas coisas. E os antidepressivos? Os antidepressivos mais usados em animais, pessoal, é a amitriptilina e a fluoxetina. Também são de uso humano, tá? E são medicamentos também controlados, né? Para venda. São medicamentos que vão deprimir a ação neurológica central no sentido de reduzir o ritmo, tá? De deixar esse animal mais tranquilo. Tá? Aqui do lado, nós temos as drogas antipsicóticas que eu coloquei aqui para vocês. Essas drogas em animais, elas não são estudadas tão a fundo porque o animal ele não tem o instinto de usá-las, né? Mas se vocês buscarem na literatura, existem relatos de intoxicação por essas drogas. Então a gente tem que saber como que elas agem no sistema nervoso, né? Então são o que a gente chama de drogas psicoativas, tá?
No humano, ela acaba sendo mais usada por por um uso ilícito, ou algumas ainda são drogas lícitas aqui no nosso país e em outros países. Mas, como existem casos de intoxicação por essas drogas em animais, a gente colocou aqui no slide, tá? Então, quais são elas? Álcool etílico, tá? Os alucinógenos, como o LSD e o êxtase, os canabinoides, que são os derivados da maconha, a cocaína e a heroína, que são derivadas do ópio, o tabaco, né? E os solventes voláteis. Como que um animal vai se intoxicar por essas drogas, pessoal? Pelos canabinoides é fácil a gente imaginar, né? Plantações e o animal tá ali por perto e ingeriu a droga. O álcool etílico, se ele tiver acessível, né, alguma bebida alcoólica e tudo mais, o animal ele não consegue diferenciar isso de uma bebida que seja benéfica, ele não sabe os malefícios, ele acaba digerindo, né? Os alucinógenos já é mais difícil. Só que o faro, por exemplo, dos cachorros é muito desenvolvido, então eles sentem esse cheiro à distância. Tanto é que alguns são treinados para achar esse tipo de droga, né? Então, a gente vê aí a Polícia Federal utilizando o cachorro nessa pesquisa, porque são cheiros que atraem muito esses animais, tá? Então, tem que ter cuidado para que eles não se intoxiquem, tá? Então, todas essas drogas vão ativar sistemas neuronais importantes, principalmente o sistema do vício, o sistema de ativação neural. Tá bom? Só ver a pergunta do Gabriel aqui. Acho que não é bem pergunta, né, Gabriel? Enfim. Basicamente, pessoal, essa é a nossa introdução. Nós vamos estudar algumas classes específicas, tá? As mais importantes aí desse quadro, nós vamos estar estudando dentro da farmacologia com vocês, tá? Eu gostaria de saber agora se vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei, se tem alguma parte que não ficou muito clara, tanto da fisiologia quanto da farmacologia, né? Hoje, basicamente, é uma revisão aí fisiológica, mas já dando os primeiros princípios farmacológicos. E se tem alguma dúvida quanto à lista de exercícios que eu postei, né, de equipo, micro e macrogotas, se alguém quer perguntar alguma coisa, se tem alguma questão que vocês queiram que eu deixe gabaritada no fórum. Eu vi que parece que a questão 5, né, gerou algumas controvérsias. Eu vou deixar o gabarito lá para vocês e na questão que vocês tiverem dúvida, eu deixo a resolução também. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer ligar o áudio, conversar comigo alguma coisa? Liberado, de quem quiser. A 5 tá complicada, Rafaela? Vou só abrir no meu computador aqui a lista de exercícios, tá? Então, o caso clínico, né? A gente tem um cachorro de 15 quilos, vai para uma cirurgia de remoção de corpo estranho e necessita receber fluidoterapia a uma taxa de 5 ml por quilo por hora. Fluidoterapia, pessoal, é uma solução de soros, tá? Soro fisiológico, ringer lactato, glicosado, para manter, né, o plasma bem concentrado, tá bom? Calcule a velocidade de infusão do soro ringer lactato, né, que está dentro do fluidoterapia, em gotas por minuto, que o equipo deve ser ajustado. Sabe-se que em uma equipe de macrogotas, 20 gotas equivale a 1 ml.
Então, nós temos aí o peso do cachorro, 15 quilos, né? Um cachorro pequeno. E você quer saber a velocidade em gotas por minuto. Tá. Vocês têm a fórmula lá em cima, né? Em gotas, não é micro, é macro gotas, né? Volume versus 20 dividido por tempo. Primeira coisa que você tem que calcular aí, para quem está em dúvida nessa questão, pessoal, é converter o peso do cachorro para a dose prescrita, né? Porque a gente tem 5 ml por quilo, então em 15 quilos, quantos ml vão ser administrados por hora? Aí você vai achar o volume total por hora, certo? E aí depois você deve calcular a velocidade de infusão do soro em gotas por minuto. Então você vai calcular aí para o tempo de 1 hora esse volume que foi passado, né? Então, lá na fórmula você vai jogar 60 minutos, né? Porque você quer a resposta em minutos, tá bom? E o volume que você encontrou, você vai colocar no volume lá, tá bom? Eu não sei o gabarito de cabeça, mas eu faço aqui para vocês agora. A Fernanda está colocando aqui 900 minutos. Por que 900 minutos, Fernanda? Se quiser, pode ligar o... Eu peguei a tabelinha lá de 5 ml para 1 quilo. Aí eu joguei na regrinha de 3 em 15 quilos. Deu Sim. 75 ml. Certo. Aí eu peguei 5 ml e está para 1 hora. 1 hora é 60 minutos. Aí 5 está para 60, 75 que eu achei da ml é o X. Aí eu fiz a transformação do 900 minutos. Porque está pedindo em minutos o cálculo, né? Mas olha bem, esse último cálculo seu aí não é uma correspondência muito exata, tá? O que você faz? O primeiro cálculo tá certo, né? Você tem aí 5 ml para 1 quilo, 15 quilos, 75 ml. Então, você vai infundir em 1 hora 75 ml de soro. Até aí tudo bem, todo mundo? Entendido, Fernanda? Sim. Sim. Aí, vai lá agora na nossa fórmula. A nossa fórmula de gotas por minuto é aquela cálculo em macrogotas, né? Porque gotas, cálculo é... Oi? Volume vezes X dividido pelo tempo. Isso, volume vezes 20 dividido por tempo, certo? Eu estou pedindo a resposta aí em macrogotas, né? Gotas por minuto, ou macrogotas por minuto. Então, como que você vai fazer? Você vai colocar o volume. Qual foi o volume que a gente achou? 75, não foi? Sim. Vezes 20. Por que 20? Porque 1 ml corresponde a 20 gotas, tá bom? Sim. Por isso que tem isso na fórmula. Vai dar 1.500, certo? Dividido pelo tempo. O tempo que a gente está pedindo aí é em 1 hora, certo? Porque a dose está em quilos por hora, entendeu? Então, como eu quero a minha resposta em minutos, eu vou dividir por 60. Então, qual vai ser a taxa de gotas por minuto? 25. Sim. É porque eu transformei ela. Você em cima de 5 ml e vai para 60 minutos, no caso, né? Para 60 minutos. Sim. Você transformou para quê? Não, 5 ml está para 1 hora, 60 minutos. Só um minuto que parece que a internet da professora caiu. Deve estar voltando já. Oi? Pode falar, professora. Fernanda, tá aí? Tá todo mundo ouvindo? E minha conexão caiu aqui.
Não, eu entendi a outra lógica aí, porque 2 macrogotas por minuto é muito pouco em cima de uma cirurgia. Não são 2 macrogotas por Não, minuto. tô falando na minha conta, Ah, tá. entendeu? Mas Entendi. só que Mas eu joguei na fórmula, transformando. ah, mas por que deu 2? Porque eu dividi por 900 minutos, no caso. 900 minutos você tirou de onde, Fernanda? Não, eu usei na fórmula de 5 ml para 1 hora, que é 60 minutos. Mas é 5 ml por quilo, entendeu? Hora. Então dá 75 ml por hora para esse cachorro aí. Aí depois você não tinha o tempo aqui embaixo para transformar. Você jogou a hora direto, em cima de 1 hora. Em 1 hora, isso aí. Só que eu quero a resposta em Minutos. minutos, entendeu? Então, basicamente, a minha fórmula é o seguinte, ó. Vou colocar aqui no chat 75 vezes 20, porque é um equipo macrogotas, tá bom? Dividido só um minutinho. Dividido 70 vezes 20, né? Que a gente já achou que dá 1.500. A barra aqui não tá entrando. 1.500. Esses 1.500 vão ser divididos pelo tempo em minutos. Por quê? Porque eu pedi o resultado em minutos. Se a taxa está aí por hora, você vai colocar dividido por 60. Entendeu? Então, é 1.500 dividido gotas por minuto. Entendeu ou não? Não, eu entendi a sua conta, seu raciocínio aí, é porque eu tinha usado de outra forma aqui. Então, o que vai acontecer com esse animal? Enquanto estiver no processo cirúrgico, você vai ter 25 gotas por minuto sendo administrado. E por hora, um volume total de 1.500 ml. Entendeu agora? Não, eu entendi. É porque eu joguei na fórmula. Mas eu te mando, eu mando no telefone do nego. Eu tenho uma pergunta. Tá, Eu ô, tiro pessoal, outra coisa que eu vou falar com vocês, eu vou colocar aqui no chat meu número mesmo, tá? De WhatsApp. Se vocês quiserem depois criar um grupo, não tem problema não, né? Para facilitar até nosso contato, alguma coisa que vocês... só meu celular tem uma memória bem pequenininha, tá? O de amor tem muita memória, agora o meu tem pouca. Mas pode criar um grupo de farmacologia. Eu só não prometo ficar respondendo a toda hora, a todo momento, porque com essas mudanças da faculdade a gente está bem sobrecarregado. Embora a gente esteja em casa, a gente está com um volume muito grande de serviço a ser feito. Tá? Professora, Mas eu fico à disposição, pode falar. como é que eu defino, relação às gotas aí, a fluidoterapia, como é que eu defino qual equipe que eu vou usar e qual o tipo de gotas que eu vou utilizar, microgotas ou macrogotas? Como é que é dada essa definição? Para animais adultos, o normal é você usar macrogotas, tá? Microgotas, você, ainda mais para fluido, vocês vão usar assim para recém-nascidos, né? Ou para medicamentos com baixo índice terapêutico, que a gente falou, que precisa ser administrado assim, com muita cautela, um volume muito pequeno, tá? Fora isso, o que a gente mais vai usar é macrogotas,
que é o equipo normal, tradicional. É aquele que quando a gente vai no hospital, no PS, é o que vão colocar pra gente, tá? O microgotas é quando você tem um paciente sedado, que vai ficar algum tempo em observação e você quer manter a sedação. Aí você usa o microgotas, né? Então, induzido por medicamentos. Você vai aplicar aí os benzodiazepínicos, né? Para mantê-los sedados. Mas é uma sedação contínua. Então, você pode colocar em microgotas, dependendo da dose e do tempo que você quer. Outras condições de usar um microgotas é quando, assim, o paciente já está quase de alta e você quer só manter um acesso venoso nele para não perder a veia caso aconteça alguma intercorrência, né? Aí você pode colocar um microgotas para não colocar soro demais nesse paciente e manter o acesso por um tempo determinado, entendeu? Entendi, então, mas... então pode concluir. Oi? Não, então assim, por exemplo, quando coloca aqui esse resultado, por exemplo, que deu 25 gotas por minuto, esse controle dos minutos, a gente faz isso manualmente, por exemplo, marca o controle dessas 25 gotas por minuto, a gente calcula no relógio e faz essa conta, é isso? Quando a gente faz isso manualmente, ele não é tão preciso. Depois, quando vocês começarem a manusear o equipo, é uma rodinha, não é tão indicativo, mas existe algumas marcas nele que você consegue, tem em média, né? Geralmente a gente usa marcando mesmo. Agora existe um equipamento, pessoal, chamado bomba de infusão, tá? Bomba de infusão medicamentosa. Isso daí é um equipamento mais caro. Vocês não vão transportar isso daí com vocês, mas para quem tiver clínica e internação, provavelmente vocês vão precisar. Então, esses medicamentos são mais rigorosos quanto à dosagem, quanto a tempo de infusão. Existem alguns antibióticos mais potentes que necessitam desse autocontrole. Então, a gente coloca na bomba de infusão. É um equipamento que você liga o equipo direto nessa bomba e ele controla quantas gotas por minuto vai ser liberado. Então, é um controle automatizado, você vai lá e programa, entendeu? Eu quero tantas gotas por minuto. Aí o próprio equipamento faz esse controle. Para animais, vocês vão usar mais em pacientes sedados ou quimioterapias, coisas desse tipo, né? Que necessitam desse controle maior, né? Isso que eu tô falando, é mais a nível hospitalar, nível, né, de pacientes mais graves. Então vai depender. Mas quando, por exemplo, o animal está desidratado, vai fazer reposição de fluido, também. Aí esse controle não é um controle tão rigoroso, entendeu? Porque o fluido ele só vai prejudicar o paciente se ele for aplicado em excesso, que aí você vai edemaciar o paciente. Né? Esse exemplo mesmo da questão 5 é um controle mais manual do que em bomba. Você não tem necessidade de tanto, né? Você pode ter uma bomba de infusão no centro cirúrgico e fazer esse controle durante a cirurgia? Sim, que aí você não precisa se preocupar, né? Você põe lá, ele vai automatizado e na hora que acabar a cirurgia você retira e passa para um controle manual, né? Não tem problema algum. Então, esse equipamento, ele existe, ele não é um medicamento, não é um equipamento muito caro, tá bom? Geralmente nos hospitais eles vão estar onde? Na UTI, nos centros cirúrgicos, em algumas emergências de alto risco, né? Que são as bombas de infusão. Tá? É legal para uso humano, não tem diferença. Assim como o equipo humano e o equipo animal são iguais. Eu não quero monopolizar a fala aí, não sei se alguém quer perguntar, porque eu teria uma outra pergunta para a professora, aí, se alguém quiser. Não, mas pode ficar. Professora, eu não sei se é nesse momento ou se é mais lá para frente, porque que, por exemplo, nas questões, a senhora já informa para a gente a idade, o peso, a quantidade as informações, mas, por exemplo, quando nós estivermos prescrevendo uma fluidoterapia para o animal, a gente vai ter que considerar o que necessariamente? O peso dele, o rigor, a característica do medicamento, é o quê? Para poder chegar a esses dados ideais para eu calcular, por exemplo,
o tempo, né, que esse fluido vai correr. Porque basicamente aqui que a gente está analisando é a quantidade de gotas e o tempo. Isso. Mas e as outras informações? Por exemplo, eu vou tirar de onde? Pergunta excelente. Então, por exemplo, quando você precisa fazer reposição de fluido, né? Geralmente o paciente está hipovolêmico, por exemplo, ele está com uma quantidade de plasma muito baixa. Então, como que eu sei disso? Você vai primeiro olhar sinais vitais, desidratação, tudo isso. E depois você pode quantificar, né? Agora, como que você vai chegar a essas doses que eu já estou dando ali para você, né? Existem protocolos de fluidoterapia. Estou falando só de fluidoterapia agora, tá, pessoal? Sim. Não tratamento especificamente. Existem protocolos. E aí, de acordo com a desidratação do paciente, né, a hipovolemia do paciente, tem os volumes médios que você deve fazer. Via de regra, depois, durante a clínica, você vai observando a própria melhora clínica do paciente, né? Igual com a gente mesmo. A gente chega no hospital, eles vêm e aplicam muito soro. De repente, você começa a ter aquela melhora súbita, né? Começa a urinar direitinho, pronto. Aí vai reduzindo a fluidoterapia. Mas existem protocolos já bem estabelecidos de fluidoterapia para te dar essa dose igual eu dei na questão 5, de 5 ml por quilo por hora, entendeu? Para cada quadro clínico mais prevalente, existe o protocolo, tá? E quanto aos medicamentos mesmo, quando a gente precisa fazer infusões longas, né, de mais de 1 hora ou de várias horas subsequentes, você vai pelo cálculo de dosagem. E aí você divide, eu preciso aplicar esse frasco de medicamento diluído no soro por 5 horas. Aí você vai olhar na bula do medicamento, né, qual é a dose por hora e faz esse cálculo que a gente acabou de fazer. Por isso que a fórmula é versátil. Porque na fórmula, você não precisa calcular só por 1 hora. Eu quero por 4 horas. Então, 60 vezes 4, né? E coloca lá no tempo, entendeu? Vai fazendo a proporção. Oi? Vai fazendo a proporção, o cálculo da proporção aí. Porque é volume total que você precisa infundir. Dividido pelo tempo. Tempo aí você calcula ou por minutos ou por hora, de acordo com o tempo da bula prescrita. Ok. Ok? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Vou abrir outro fórum para vocês, tá? De ansiolíticos para amanhã, tá? E aí amanhã a gente vai falar especificamente dessa classe, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, o fórum de hoje ainda continua aberto, tá? E a gente vai se falando também por lá, tá? Ok? Mais alguém? Não? Boa noite, então, para vocês. Obrigada, Christian, pela disponibilidade, tá? E aí, se vocês quiserem, sentirem necessidade, vocês podem criar o grupo WhatsApp e me adicionar lá sem problema algum, tá bom? Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Até mesmo.